E o Corinthians está muito próximo de confirmar acordo por zagueiro. Timão confirmou lesões nos jovens meio-campistas Breno Bidon e André, mas não informou o prazo de retorno. E ainda falando sobre jogador lesionado, atacante Caio César deverá voltar a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior no final desse mês. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. O vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. No Super App da Gringo você consulta IPVA, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito simples. É um aplicativo muito fácil de usar. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito da forma mais segura possível. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e conhecer esse aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Caio César. Caio César que acabou se tornando uma das novidades do Timão dessa temporada 2026. Infelizmente acabou se machucando no seu primeiro jogo como titular e já temos pelo menos uma previsão para o retorno do jogador. Caio César acabou chegando ao Corinthians e logo no seu primeiro jogo acabou conquistando título de Supercopa do Brasil, jogando alguns minutos na final contra o Flamengo e ainda dando a assistência para o gol do título, o segundo gol que foi marcado pelo Yuri Alberto, jogador que chegou como aquele atacante aberto pelo lado do campo, velocidade, excelente no 1 contra 1. Infelizmente, no seu primeiro jogo como titular, o Caio César acabou se machucando. Na partida em que o Timão venceu o Capivariano por 3-0 no dia 5 de março na Neoquímica Arena, com menos de 15 minutos o Caio César sentiu o posterior da coxa e deixou a partida. Desde então, o jogador não foi mais relacionado. O Corinthians não confirmou nada sobre prazo de retorno do jogador, mas temos informações que indicam um retorno do atleta. Pelo que se chegam de informações, o Caio César acabou tendo uma lesão de grau 2 no posterior da coxa direita e deverá retornar entre o final desse mês ou no máximo nos primeiros dias do mês de março. Como eu disse a vocês, o Caio César, um jogador que foi muito pedido pelo treinador Dorival Júnior, infelizmente acabou se machucando em seu primeiro jogo como titular. Atleta que chegou para ser um diferencial no ataque, acabou se lesionando, mas já temos um prazo para o retorno dele. Pelas informações que chegam, como eu disse, entre o final desse mês de fevereiro ou no máximo no começo do mês de março. Vamos torcer para que dê tudo certo e o Caio César possa ficar à disposição do Dorival o quanto antes possível. A minha opinião quanto a essa informação que chega, que o Caio César deverá ficar à disposição do Dorival entre o final desse mês de fevereiro ou no máximo nos primeiros dias de março, é a seguinte: bom, está tendo uma cautela muito grande em relação ao Caio César, pelo fato da forma que ele se lesionou. Apenas no segundo jogo, e o Caio César acabou jogando poucos minutos. Por exemplo, contra o Flamengo, ele jogou aproximadamente 25 minutos na final da Supercopa e no jogo contra o Capivariano, vitória por 3-0, ele jogou pouco mais de 10 minutos. Então, existe uma preocupação em relação ao fortalecimento do atleta para que ele se adapte o quanto antes a esse calendário insano que nós temos no futebol brasileiro. O Caio César veio do futebol da Arábia Saudita, estava no Al Hilal e lá o calendário é totalmente diferente do nosso. Então, hoje o Corinthians trata o atleta
que está, pelas informações que chegam, com uma lesão de grau 2, só que tem a cautela também para o fortalecimento da forma que o jogador voltará de forma gradativa. Como eu disse, um reforço que foi muito pedido pelo Dorival, chegou conquistando títulos, chegou conquistando um título importante, mas infelizmente acabou se machucando em seu primeiro jogo como titular. É como eu disse, vamos torcer para que ele se recupere o quanto antes possível, consiga adaptação e eu acredito que ele será um jogador muito importante para o nosso elenco. E agora vamos continuar falando sobre lesão, só que agora lesões no jogo contra o Bragantino. Primeira vitória nossa no Campeonato Brasileiro. Sentimos a falta de 2 meio-campistas titulares e eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians confirmou lesões, tanto no Breno Bidon quanto no André, mas não estipulou um prazo de retorno. Na última quinta-feira, 12 de fevereiro, o Corinthians recebeu o Red Bull Bragantino para o jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026, mas para nós foi o segundo jogo. Havíamos feito a estreia na competição contra o Bahia, jogo de mando nosso, mas na Vila Belmiro infelizmente perdemos, antes da decisão da Supercopa do Brasil. E na última quinta-feira fizemos o segundo jogo na competição, foi terceira rodada, ainda temos uma rodada para cumprir contra o Atlético Paranaense, um jogo que será fora de casa. Na escalação inicial, sentimos a falta de 2 jogadores titulares, os meio-campistas Breno Bidon e André Luiz. O Corinthians informou que o Breno Bidon teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita, enquanto o André Luiz sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians não estipulou, por exemplo, qual o grau da lesão do Breno Bidon e tampouco também informou detalhes sobre a lesão do jovem André. Fato é que são 2 jogadores titulares. Infelizmente, o Corinthians acabou perdendo esses jogadores, não sabemos por quantos jogos, mas mais uma vez cito para vocês esse calendário tão apertado e tão insano que nós temos no futebol brasileiro. E nesse ano de 2026, o calendário ainda muito mais apertado, jogos sequenciais. Vamos torcer para que eles possam retornar o quanto antes possível. São jogadores jovens e eu acredito que em breve estarão à disposição do Dorival novamente. A minha opinião quanto às lesões, tanto do Bidon quanto do André, é a seguinte, para vocês verem como está o calendário do nosso futebol nessa temporada de 2026. 2 jovens jogadores se machucaram. O Bidon, para se ter uma ideia, no derby do último final de semana, ele chegou a sentir a perna. Muitos até acharam que ele não voltaria para o segundo tempo, mas ele jogou até os 42 minutos do segundo tempo. Então, de repente, não sabemos se houve um erro em relação a esse planejamento para o Bidon no derby. Fato é que o jogador absolutamente que não quis sair. Agora, sinceramente, é preocupante, porque são 2 jovens jogadores. Se os jovens jogadores estão se machucando, então daqui a pouco o que vai acontecer com os atletas mais experientes? Claro, cada atleta tem as suas facilidades, as suas dificuldades, mas eu falo para vocês que isso é um alerta para os médicos e fisioterapeutas do Timão. Infelizmente, esse calendário da forma que está, o futebol brasileiro em si já é insano. Agora, nesse ano está muito piorado e é por isso que raramente nós vemos o treinador Dorival Júnior repetir a equipe, porque tem que fazer o rodízio, atletas precisam descansar para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Caio César, que eu acabei de falar para vocês, e agora Breno Bidon e André, jogadores que acabam fazendo muita falta. É o que eu disse, vamos torcer para que voltem o quanto antes possível. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre acordo. O Corinthians está muito próximo de fechar acordo e até surpreendente pelo zagueiro Kaká com a equipe do Vitória
e eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Para essa temporada 2026, o Corinthians até aqui fechou contratações para o meio de campo, para o ataque e também para a defesa. Defesa, um zagueiro contratado, Gabriel Paulista, que já chegou, tomou conta da posição. Kaká, que chegou em 2024, sabemos todos os detalhes dele hoje na equipe. Jogador que começou o ano já sendo alvo de muitas críticas quando atuou contra o Bragantino, lateral direito. Todos os gols do Bragantino naquela derrota, na segunda rodada do Paulistão, saíram pelos lados dele. E o Corinthians está tentando negociar o Kaká. Inicialmente, o Corinthians negociou com o Atlético Paranaense o retorno do atleta para lá. As conversas chegaram a avançar, mas no final das contas, nada aconteceu. O Kaká foi relacionado, esteve no banco na vitória contra o Bragantino. E nas últimas horas recebemos informações que o Corinthians está próximo de emprestar o Kaká, de fechar acordo pelo Kaká com a equipe do Vitória. Pelas informações do GE, o Corinthians está perto de fechar esse acordo. E como que vai ser essa negociação? O Kaká vai para lá com uma obrigação de compra se o Vitória continuar na Série A do Campeonato Brasileiro e se o Kaká também fizer um determinado número de jogos que ainda não foi revelado. O que falta? Pelas informações, o Vitória agora aguarda o staff do Kaká para concretizar os últimos ajustes. Então, pelas informações do GE, o Corinthians está muito próximo de fechar acordo pelo zagueiro Kaká com a equipe do Vitória. A minha opinião quanto a essa informação que Corinthians e Vitória estão próximos de acordo pelo Kaká é a seguinte: surpreende, porque até poucas horas atrás o Kaká era opção do Dorival para o jogo contra o Bragantino. Estava no banco de reservas, jogo na Neoquímica Arena que vencemos por 2-0. Então uma informação que chega de repente. Surpreende pelo fato que alguns dias atrás tínhamos informações que o Corinthians estava conversando novamente com o Atlético Paranaense para descontar da dívida que o Timão tem de quase 13 milhões pela compra do Alex Santana, mais um valor de compra fixado e tudo mais. E agora com o Vitória com informações muito vazias. Por exemplo, se o Vitória ficar na Série A, aí tem um valor de compra fixado com um determinado número de jogos. Sinceramente, para mim, tanto quanto estranha essa informação da negociação do Corinthians e o Vitória pelo Kaká. Pelo que está se dizendo, estão aguardando o staff. Na verdade, aguardando o staff é o jogador. A aceitação do Kaká. Será que o Kaká quer ir para o Vitória? Será que vai valer a pena para o Kaká ir para o Vitória? E outro detalhe, e o salário do jogador? Será que o Corinthians vai ajudar o Vitória a pagar? Sinceramente, estamos falando de um Kaká que hoje é a última opção para o sistema defensivo e tudo mais. Muitos vão dizer que a saída do Kaká é reforço, mas o Corinthians administrativamente precisa parar de reforçar os seus adversários e ainda pagar. Não é assim que funciona. O Corinthians não consegue nenhum jogador assim. Só o Corinthians que empresta de forma gratuita e ainda ajuda a pagar salários. Está na hora de mudar essa política e o Marcelo Paz prometeu que isso iria acabar dentro do Timão. Enfim, então para mim surpreende pela rapidez essa possibilidade aí, o Corinthians próximo de fechar acordo, surpreendente por zagueiro na minha modesta e humilde opinião, mas claro, vamos aguardar todas as confirmações certinho. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tínhamos informações se o Kaká havia aceito ou não sair do Corinthians. Então, vamos ficar aguardando todas as confirmações oficiais do clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da possível previsão de retorno do atacante Caio César. E os jovens meio-campistas lesionados, Bidon e também André. Vocês acham que todos esses números de jogos, jovens jogadores se machucando, vai preocupando cada vez mais? E quanto
a essa informação que o Corinthians está próximo de fechar acordo com vitória pelo zagueiro Kaká. O que vocês acham? Será que realmente vale a pena? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!